Bem-vindo ao canal Acauã. Hoje vamos tratar da redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do Senado aprovou no dia 31/3 a PEC 173/93 sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Esta PEC ainda vai ser submetida a vários trâmites, tanto na Câmara quanto no Senado, até chegar a uma aprovação final, se é que vai chegar. Porém, se estão falando em redução, por que também não colocaram no pacote a redução dos altos salários dos políticos, bem como a redução dos ministérios e dos próprios partidos políticos, dos esquemas de corrupção e das leis corporativas? Bem, sobre a questão infanto-juvenil, é bom lembrar que este grupo social é regimentado pelo ECA, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990. Antes disso, vigorava a Lei 4.513/64, portanto, feita durante o período militar, e que dela surgiu a chamada FUNABEM. A FUNABEM, como você sabe, era uma espécie de inferno de Dante, na qual eram submetidos os jovens e adolescentes, de crianças e adolescentes, desde que órfãos ou em situação irregular, marginalizados, enfim, eram confinados dentro desses espaços e ali submetidos a um tratamento subhumano e de muito rigor disciplinar, de penas muito fortes, de superlotação e tudo que você puder imaginar. Não havia um projeto de resgate da cidadania dessas crianças e adolescentes. Aliás, eram juridicamente chamados simplesmente de menores. O ECA, por sua vez, representou o oposto, ou seja, uma espécie de paraíso para a criança e adolescente, cujo foco era a proteção integral e incondicional de todos os seus direitos. Aqueles da alimentação, a saúde, a integridade física, o direito de defesa, bem como a sua integridade psicológica, moral, espiritual e assim por diante. Nada mais justo do que isso. Com relação àqueles que cometem infração, o artigo 212 apresenta medidas socioeducacionais tais como a advertência, reparo a dano, serviço social, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e, em último caso, reclusão no máximo por 3 anos. Bom, se você me perguntar se eu sou a favor ou contra a redução da maioridade penal, eu diria para você que em tese não. Por quê? Eu explico. A questão da redução da maioridade penal não vai solucionar os graves problemas que atingem a criança e o adolescente. Além disso, eu entendo que a maioria dos adolescentes, a partir dos 16 anos, ainda não estão suficientemente maduros para serem enquadrados dentro de todos os trâmites legais do Código Civil. Portanto, eu vejo que é um exagero simplesmente querer corrigir os males que atingem a sociedade, principalmente as crianças e os adolescentes, simplesmente através de redução penal. Porém, devemos observar o outro lado da moeda, ou seja, a sociedade brasileira nos últimos anos tem modificado muito e no que tange a questão da criminalidade só aumentou. E com isso vai também engrossando a fileira daquelas crianças e adolescentes que vão sendo arroladas pelo crime e muitas vezes seduzidos pelos adultos. Esta questão me leva a pensar o seguinte: imagine se um jovenzinho aí de 16 anos entra na sua residência, rouba os seus bens, agride a família, comete de repente um homicídio contra algum familiar ou ainda comete algum estupro. Você acha que é suficiente aquela medida socioeducativa prevista pelo ECA para reparar esse dano à sociedade? Com certeza não. Portanto, eu não sou a favor da redução da maioridade penal, mas sou a favor e aprovo aquela proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que lamentavelmente foi rejeitada pelo CCJ, que apresenta a ideia de redução da maioridade penal apenas nos casos de crimes hediondos como esses que eu citei. Nesses casos, este cidadão, essa cidadã seria enquadrado nos trâmites da penalidade prevista pelo Código Civil. Nesse caso, nós temos o meio termo da questão, considerando que esses elementos representam um efetivo perigo
para a sociedade, embora ainda sejam poucos, mas a tendência é de aumentar esse número para o mundo da criminalidade. Bem, e além disso, eu diria que o maior remédio é a prevenção, ou seja, tanto a sociedade civil quanto o governo devem investir urgentemente esforços e criar políticas sociais mais sustentáveis para evitar que essas crianças e adolescentes entram para o mundo do crime, oferecendo a elas oportunidades de inserção social, de educação, de participação na cultura, de lazer, de oferecer a elas condições para que futuramente elas possam efetivamente serem absorvidas pelo mercado de trabalho e coisa parecida. Sem a prevenção, dificilmente vamos reduzir a criminalidade. E por fim, eu diria que é preciso ter pena mais rigorosa para aqueles adultos que induzem crianças e adolescentes para o mundo do crime. E isso certamente vai facilitar a redução também desses crimes cometidos por crianças e adolescentes. Finalmente, eu sou daquele que concorda com Pitágoras, um filósofo que viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo, que dizia o seguinte: educa a criança e não precisarás punir o adulto. Fica aqui o meu recado, esta é a minha opinião, tire lá as suas conclusões, não deixe de se inscrever no canal Acauã, deixe lá o seu like, a sua opinião, sua crítica e até a próxima!